a medicina ayurvédica. O Ayurveda ele é uma medicina tradicional da Índia, que tanto eu quanto a Dani, né, a gente estuda essa medicina há muito tempo. Eu atuando como terapeuta há mais de 15 anos, com clínica. O Ayurveda ele é uma medicina que vai falar sobre os nossos hábitos de vida, sobre a nossa rotina, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia e principalmente sobre a nossa alimentação. E é aí que vem o ponto com a nossa convidada. Dani, me fala um pouquinho, como é que tu veio da gastronomia e caiu lá no Ayurveda e transformou o Ayurveda em um negócio? Sim, é bem interessante, porque sim, a minha caminhada começa na gastronomia, dentro de uma cozinha profissional. Eu já tive uma crise ali, né? A gente cozinhando profissionalmente, não cuidando da nossa saúde, as doenças já começam a aparecer ali no teu dia a dia. Então eu já questionava, né? E aí dentro da gastronomia eu fiz uma viagem sobre autoconhecimento e ali ficou claro que eu poderia ter outro caminho, né, que eu pudesse me cuidar. Então, a Ayurveda surgiu, assim, primeiro esse nome muito interessante, né? Depois, assim, quando eu tive as crianças, se manifestou algo que eu precisava aprofundar para não cair num sistema muito adoecedor novamente, né? Então, foi como um lugar que eu via como que levava para um fim da vida mais saudável, uma velhice mais sadia, né? Um caminho menos hospitalar. Então, eu me atirei de cabeça no Ayurveda e como é que eu fiz essa ponte, né? Gastronomia, como é que eu vou atuar? Mas era realmente para cuidar da família, para cuidar das crianças, e eu vivi muito tempo assim, porque as pessoas me pediam, me trata, me diz o que é o Ayurveda. Então, nesse momento, eu peguei uma professora para ir junto, de mão dada comigo, fazer essa transição, né, que é a Gisele de Menezes, essa pessoa que a gente conhece em comum. Então, todos os meus atendimentos passavam por ela para eu ganhar essa segurança e tinha tanto a ver com a alimentação, né? A base do Ayurveda é alimentação, então eu fui me soltando e a base do atendimento fica bastante nesse lugar, né, de mudança de hábitos na alimentação. Sim. O que são masalas, assim, até bom para o pessoal saber, né? Sim. Que já ouviu falar, né, mas de repente não conhece, assim, como é que a gente pode explicar? Então, masalas são blends de especiarias, são misturas de especiarias que fazem bem para a nossa saúde, vão agregar sabor e vão trazer praticidade para os nossos pratos no dia a dia. Então, assim, uniu perfeitamente a gastronomia com a saúde. Então, ela está, assim, entre os alimentos e os medicamentos. As especiarias são sementes muito potentes, com óleos muito potentes, né? Que vão contribuir para a nossa digestão. Então, assim, surgiu esse grande elo que eu vi, a saúde e a gastronomia na cozinha, podendo colocar em prática, né? E o acesso, Dani, essa matéria-prima, a gente sabe que o Ayurveda ele trabalha com muitas ervas que são muitas vezes vindas, né, da Índia, porque isso está lá nos textos antigos, né? Tu teve que fazer alguma adaptação? Como é que foi esse estudo desse processo? Porque isso também é algo importante, né? Da gente ter a erva que tem a mesma chuva, que pega o mesmo sol que a gente, né? De ser algo próximo, né? Sim, é isso. Esse é um ponto desafiador que tu fala para a gente estudar as ervas brasileiras, né? Mas é isso, o Ayurveda ele não é para ser praticado na Índia, né? Então, assim, entender o que é o Ayurveda, o que é esse raciocínio, essa inteligência ayurvédica e aplicar em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Então é isso, assim, eu atendo basicamente hoje pessoas assim, 60 mais, 50 mais, e elas querem colocar pontos na sua vida de saúde, então não é que tu vai fazer desde o princípio uma rotina ayurvédica, mas ela vai colocar pontos na sua rotina que ela vai agregar mais qualidade de vida, né? Eu vivo esse estudo, assim, que plantas são essas que estão na nossa terra aqui, porque a sazonalidade, a nossa localidade, é o que o nosso corpo precisa, né? Eu também falo muito isso, assim, mas o que eu vou comer? Te conecta com a feira, porque assim, a gente vai no mercado, tem tudo o ano todo, então as pessoas não sabem mais o que é da estação. Então, para além ainda das ervas, tá muito mais básico assim o que a gente precisa consertar na nossa alimentação, né? Que é a fruta da estação, a legume da estação, a gente já não sabe mais qual é. Então, a partir disso ainda a gente poderia aprofundar nas ervas, né? Sim, com certeza. E o Brasil é riquíssimo em suas ervas. Eu tenho esse estudo das ervas indígenas, né? Porque é para isso que a gente precisa olhar quais são as ervas daqui, que a nossa cultura usou e ainda usa. Que é tradicional, né?
né? O que é tradicional. Com certeza. Então, uma massala bem brasileira vai sair, e a gente precisa chamar isso de ayurvédico também, né? Claro. É uma massala que não deixa de ser ayurvédica. Com certeza, até porque é preconizado com os indianos quando eles vêm aqui, né? Eles ficam encantados, né? Com toda essa variedade de plantas, de ervas, de temperos que a gente tem aqui, não tem por que não colocar isso, né? Vou fazer uma dica, então, para quem está assistindo o nosso programa. O programa Tempo de Mulher, claro, né? Voltado muito também para a saúde feminina, se tu quiser dar uma dica para as mulheres, né, Dani? Para a gente encerrar nossa conversa. Com certeza. E aproveitando a companhia desses óleos maravilhosos que me salvam muito também, os óleos da Rosélia da Quinta das Tarumãs, porque, assim, uma dica do Ayurveda, que é uma recomendação diária, é a automassagem, né? A autoolhação, a autoabhyanga com óleo aquecido. Pode ser feito com óleo medicado ou com óleo neutro de gergelim, mas não um gergelim torrado, para não ficar com cheiro de cozinha de restaurante, mas é maravilhoso, é uma conexão profunda. Eu encontro muitos lugares em mim fazendo a automassagem. É o momento que a gente consegue estar sozinha, que tu fecha o quarto, põe a canga no chão. E eu costumo dizer que a gente tem esses pontos de energia no corpo, né, como Machu Picchus assim no corpo, que muitas vezes a gente não se toca, ou não vai numa massagista, ou não faz em casa, e a gente deixa de fazer essa fluidez que a gente pode ter, né? Então a automassagem é um lugar que me salva muitas vezes. Então, a dica que eu posso dar para as mulheres é que façam automassagem com óleo aquecido em casa e aproveitem esse benefício de saúde física, mental e até espiritual. Se tu pudesse dar uma dica, assim, para quem nunca teve contato com a Ayurveda, não sabe o que é, a gente falou muito quanto que a digestão é importante, esse conhecimento sobre a alimentação. Se tu fosse dar uma dica para alguém, né, assim, o que tu falaria? Assim, o que a pessoa pode observar na alimentação que seria importante? Assim, é se conectar com a sua fome real, é muito importante, assim, algo que a gente vem muito desconectado, uma tendência a estar desconectado disso, assim, acorda de manhã e já toma o café da manhã em automático, então, tu está com fome quando tu acorda de manhã, não seria mais interessante tomar uma água ou até uma água morna, uma dica da Ayurveda, e ver o que tu está sentindo, como está a tua fome. Então, assim, conectar com a fome real, antes de se atirar num café, sem saber o que está sentindo e como o corpo está, tomar uma água morna, se conectar com os alimentos da estação, tentar imprimir uma tabela ou se conectar com as feiras, né, que é uma forma da gente estar mais próximo dos alimentos da estação sem precisar fazer esse estudo. É só estar na feira, tu já consegue se conectar com isso e o corpo então vai responder melhor, né, estando, se nutrindo desses alimentos da localidade e da sazonalidade. Com certeza. E sobre a digestão, né, Dani, que tu trouxe a questão do café, eu acho que é algo bem importante até para a gente encerrar a conversa. A gente está em jejum, não comeu nada, né, e o corpo durante a noite ele vai desintoxicar também, o nosso corpo ele está o tempo todo tentando limpar, e aí a gente em jejum vai lá e ingere um café. Né, aquele café puro, assim. Fala um pouquinho sobre isso. Que talvez seja uma coisa que praticamente todo mundo faz, né? E não se dá conta, né? E não se observa também. Não se observa, e né? às vezes é mascarar um cansaço, né? Mascarar esse cansaço. Eu preciso tomar um café preto para acordar. Então, será que tu não está muito cansado e não precisa dormir um pouco mais quando tu puder? Para poder acordar e se sentir com essa vitalidade, né? O café não é um alimento ruim, né? Ele é um alimento bom, mas ele em excesso, sim, a gente precisa observar o que ele pode estar agregando, né? E se tu ficar sem ele, tu vai ter dor de cabeça. Então, é um assunto bem profundo, o café, né? Mas, assim, uma dica do Ayurveda é colocar especiarias para tu digerir melhor ele, né? Então, assim, o chai masala ou a sweet masala, ou mesmo que contém cardamomo, ou só o cardamomo em pó. É uma forma de tu incrementar essa digestão. Mas, assim, sempre observar por que eu estou tomando esse café. Que hábito é esse? Exato. Por quê?